Nós vamos fazer uma meditação sobre a traição de Judas. O Judas é um personagem que sempre nos chama e que sempre traz para nós uma repulsa, porque, na verdade, Judas é um espelho das nossas traições e das nossas infidelidades. Então, como a gente se vê em Judas, a gente prefere não prestar atenção nele. Mas é um assunto difícil, mas que precisa ser visto. Quando Jesus termina a instituição da Eucaristia, Jesus vai rezar e convida os discípulos para ficarem com ele, e eles dormem. Judas já estava programado de chegar, Judas conhecia o lugar onde Jesus estava. E quando Judas chega até Jesus, já estava o sinal combinado que ele iria dar um beijo no rosto de Jesus. Aquele a quem eu beijar é ele. E aí, quando Judas beija Jesus, Jesus fala com ele: Judas, com um beijo você trai o seu Senhor. E Jesus faz mais duas perguntas. Ele fala: amigo, por que viestes? E, ao mesmo tempo, ele pergunta para os homens: a quem procurais? Então, eu queria que a gente pensasse um pouco sobre essas três perguntas. Quando Judas traiu Jesus, traiu por 20 moedas. Mas traiu por outras razões, né? E a gente se pergunta: mas isto foi lá? Hoje eu traio Jesus? A experiência da traição é aquela experiência que nos destrói. É aquela experiência que quebra o nosso coração, que deixa o nosso coração estilhaçado, a vida destruída. Muitas de nós passamos pela experiência da traição, seja traição com um amigo, traição na relação, tantos tipos de traições. Mas a relação com Deus, nosso Senhor, eu traio? É possível trair Jesus? Sim, ele diz. E Jesus faz as queixas dele, das nossas traições, num dos livros, ele traz, nesse livro aqui, que é o livro que ele conversa com Josefa, que é uma das místicas, e ele fala: quando que nós traímos ele? E a principal queixa de Jesus é sobre a Eucaristia. É a principal queixa dele. Então, nós traímos Jesus, nós recebemos a Eucaristia, e como nós podemos traí-lo? Então, primeiro porque, na grande maioria das vezes, é a queixa dele. Vocês me recebem distraídos, dispersos, não sabem para onde estão indo, não sabem com quem estão, e eu não consigo entregar a vocês aquilo que eu trouxe, porque vocês não creem que de verdade ali naquele pão sou eu. O mesmo Jesus da Galileia, o mesmo Jesus da casa de Marta e o mesmo Jesus do Getsemane. Então nós ficamos dispersos. Nós recebemos Jesus e a queixa deles. Recebemos Jesus e ao sair daqui nós já começamos a falar mal de alguém. Já começamos a condenar, a julgar. E fala: mas não presta atenção em mim. Sou eu ali. E não presta atenção. É porque não cremos que Jesus está vivo. Então, quando ele queixa das nossas funções com ele, da nossa presença com ele, como é que nós recebemos a Eucaristia e da forma como a gente se comporta depois da Eucaristia. Da nossa displicência, da nossa falta de fé e de como é que isso não muda a nossa vida. Como é que nós podemos melhorar isso? Vocês lembram quando Jesus chegou na casa de Lázaro? Lázaro estava morto, ele encontrou com Marta e ele pergunta por Maria. Vocês lembram o que ele falou? Aí Marta vai atrás de Maria e fala: o mestre está aí e te chama. Então a gente precisa receber a Eucaristia com 3 atitudes. A primeira, lembrar que ele te chama, por isso você está numa fila. Ele te chama. Então eu vou até ele com fé. Quem dera pudéssemos ir com a fé da mulher cananeia, que tinha uma fé acima. A fé da mulher daquela da hemorragia. Mas a gente não conseguiu uma fé dessa. A gente vai com a fé simples dos discípulos que falou: Senhor,
eu creio. Mas aumenta a minha fé. Fale-se com ele. A hora que o sacerdote elevar o Cordeiro de Deus, não dispersem. Porque antes disso ele fala do abraço, ele fala, a paz de Cristo esteja convosco. Não olhe para o irmão do lado. Olhe somente para a Eucaristia no altar. Não dispersem. Abrace todo mundo que você quiser abraçar, depois da missa lá fora. Jesus queixa que quando a gente chega na igreja, a gente faz da igreja igual um shopping. Ele não fala shopping, né? Porque ele não conhecia a palavra. Claro que ele conhecia. Ele falou, o barulho que tem dentro de uma missa, dentro da casa de Deus, nós traímos ele. Não escutamos, não estamos aqui para orar. Então a gente precisa ir até ele com fé. Pedimos a ele, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Eu creio, Senhor, que o Senhor está aí nesse pão, mas me dá fé suficiente para isso. Me ajuda a colher esse mistério, porque é tão grande, dilata meu coração para conseguir recebê-lo. A segunda, a gente precisa ir com a esperança. A esperança do leproso. Me cura, Senhor. Cura-me. Cura a lepra da minha alma. Me cura. Cura das minhas misérias. Cura daquilo que não está bom. Cura aquilo que está fazendo com que eu continue te traindo. Cura onde a minha alma está fraturada. Cura. Me cura. E depois, a última coisa, a gente recebe Jesus com amor. Vocês acabaram de receber Jesus. E ele faz uma queixa, não é para Josefa, é para Gabriela, ele fala. Quando você recebe uma pessoa muito importante na sua casa, que você assenta com ela na sala, você deixa ela sentada na sala e vai para a janela ver quem está passando? Mas como é que a gente muitas vezes recebe a Eucaristia? Recebe a Eucaristia e fica ajoelhado ou sentado olhando quem está vindo para a fila e comentando, voando. Estou falando mentira? Não. Ou a gente vai ficar perto de Nossa Senhora e segura nela. Não é que não é hora de estar com Nossa Senhora. Não é hora de parar diante de nenhum santo. Nós acabamos de receber quem? Jesus vivo, corpo, sangue, alma e divindade. Nós temos que acolhê-lo dentro da nossa miséria. Acolher Jesus, conversar com ele. Vocês imaginem, eu falo com ele, o Senhor se dignou vir até mim nessa miséria. Eu não consigo compreender essa dimensão de um Deus em mim. Prestem atenção diante de quem vocês estão. É o maior tesouro da nossa vida, é Jesus. E nós recebemos como se não estivesse indo a qualquer lugar. Entramos na fila de comunhão porque todo mundo está comungando, eu também estou. E muitas vezes eu entro na fila de comunhão e estou em pecado mortal, mas também não sei nem o que é pecado mais. A gente não presta mais atenção, a gente não se prepara. A gente não está com a alma em estado de graça e isso nós traímos ele. Traímos pior do que Judas. É a queixa dele. Antes de começar a música, eu quero te fazer um convite com carinho. Essa canção foi feita com muito amor e conversa com a pregação que você acabou de ouvir. Então, já se inscreva no canal para continuar caminhando com a gente. E se você quiser ouvir essa música separadamente depois, o link está na descrição e também no primeiro comentário. Cheguei à fila de mão estendida, mas o coração estava em outro lugar. Você veio até mim com toda a graça. Eu mal percebi quem era aquele pão. Senhor, eu creio, mas que fé pequenininha. Te seguro nos dedos e te deixo cair. É esse beijo que me envergonha, tão perto de ti, tão longe de mim. Fica comigo nessa pobreza, não me deixa ir tão distraída assim. Dilata o peito que não te alcança, porque tudo que eu quero é que venhas a mim. A sede estava aqui dentro há muito tempo, mas eu a chamei por tantos outros nomes. Procurei em tantas mãos que nada tinham do que só a tua mão pode me dar. Senhor, eu creio, mas que fé cansada. Te chamo amigo e te entrego por nada.
nada. É esse beijo que me envergonha, tão perto de ti, tão longe de mim. Fica comigo nessa pobreza, não me deixa ir tão distraída assim. Dilata o peito que não te alcança, porque tudo que eu quero é que venhas a mim. Que eu saiba ver que está diante de mim, que eu não te passe por dentro e vá embora. Que minha miséria ao menos te chame e te abra a porta. Senhor, eu creio, aumenta a minha fé, que eu não te traia no que eu ainda não consigo ver. É preciso pedir a Ele a coragem hoje de avaliar a nossa vida e falar: Senhor, aonde eu permaneço te traindo? Aonde eu não estou fazendo as coisas certas? Me ajuda a não te trair. É preciso que a gente pense nisso. Mas eu traio Jesus hoje? Eu mantenho Ele na cruz, sim, em cada Eucaristia mal feita. Cada vez que eu entrei nessa fila e não sabia nem o que eu estava fazendo. Eu preciso repensar todas as vezes que eu entro para fazer uma Eucaristia. E que eu tenho que estar, naquele momento, compenetrada, atenta. Fala: eu estou com o Senhor dos Senhores, o meu Senhor. É muito. Um Deus que me cria e é o meu alimento, o meu sustento. Ele é minha força, Ele é minha vida, Ele é minha luz. Ele me põe de pé e fala: coragem. A vida do cristão é do altar para a arena. Mas se eu não sei de quem que eu me alimento, eu não dou conta da luta do dia. É assim que fazemos. Não podemos entrar aqui de qualquer jeito. Isso é o maior tesouro que nós temos na vida. Jesus é a nossa riqueza. Não podemos chegar aqui para comungar de qualquer forma. Não podemos. É preciso prestar atenção nisso e pensar: será que eu estou traindo? E Nossa Senhora fala no que livro Ensina e Ezo, que é a 8ª dor dela, e ela fala das dores dela, ela fala: quando a gente não tem reverência, adoração e atenção amorosa na presença real dele na Sagrada Eucaristia, é uma lança no coração dela. Quando a gente abandona Jesus no Santíssimo Sacramento, quando a gente faz as nossas igrejas locais de agitação e de falatório, quando a gente perdeu a generosidade, quando deixamos de responder o amor com amor, e quando a missa é celebrada de uma forma rápida, correndo, e que a liturgia não é feita da forma como tem que ser feita, o sacerdote continua traindo Jesus. É tudo muito sério, porque isso aqui não é uma brincadeira, não é o fato de eu não estar vendo que as coisas não estão acontecendo. Existe um mundo espiritual aqui agora, que a gente não é capaz de ver, mas está real. Por isso até que eu tinha combinado com o padre Alexandre, quando eu vi ele falando. Os anjos estão ao lado de vocês, de joelho, adorando, e nós voando. Nós distraídos, pensando lá na casa da gente, ou pensando em qualquer outro problema, pensando que eu tenho que fazer amanhã, pensando que o cerimônio está demorando, e a filó ainda vai falar, e o padre ainda vai fazer alguma coisa, como é que eu saio? Estou falando mentira? Então não. Porque rezar é sempre perder tempo. Essa é a nossa concepção. A gente ainda não entendeu que rezar teria que preceder tudo que a gente vai fazer. E poder estar numa igreja fazendo cerimônias tão sérias como estão aqui é um privilégio. Assistir missa é um privilégio. Comungar é um privilégio. Ser renovado por Ele é um privilégio. Não desperdice a Eucaristia. Santo Agostinho disse que foi feito uma Eucaristia para cada dia da sua vida. Não a desperdice. Não venha de qualquer forma. Porque a outra pergunta de Jesus: por que viestes? Isso é uma coisa que você tem que responder. Por que você veio aqui hoje à missa? Por que você vem fazer adoração? Por que você pega um terço e vai rezar? Por que você pega a palavra de Deus e vai ler? Por que viestes? Deus não quer nada mecânico. Deus não quer conosco uma relação escolar. Deus quer uma relação de vida e de vida profunda. Não podemos fazer as coisas de qualquer forma. Eu vou à missa que eu já não tenho nada para fazer. Não vou à missa porque isso não é pecado, não. Além disso,
Qual é a grande razão que te faz sair da sua casa e estar aqui agora? Amigo, por que viestes? Essa frase tem que nos acompanhar. Não fazemos as coisas com Deus de qualquer jeito, porque Ele não é de qualquer jeito. Nada com Deus é de qualquer jeito. Quando Jesus levanta, depois que ele sofre profundamente, lá no Getsêmani, e que ele é consolado pelo anjo, que ele enxuga o sangue, e que ele acorda os discípulos e fala, temos que estar prontos, aquela prontidão de Jesus cura a minha preguiça, cura a minha displicência em servi-lo e amá-lo. Nós temos que pensar nisso. Tudo que é de Deus, a gente é lento. Vão fulano, a nossa lentidão em cumprir as coisas de Deus, isso tem contrastado com a prontidão do Senhor em viver a vontade do Pai. Deus quer de nós uma conversão real. É verdadeiro. Nós temos que ter uma alegria imensa e uma gratidão a Deus por Ele ter permanecido. Isso não tem preço o que Ele fez por nós. Mas se a gente não mudar de atitude, nós vamos continuar traindo Jesus, assim como Judas traiu. Nós vamos perpetuando, enquanto a gente não mudar de atitude diante da Eucaristia. Se antes de eu vir a uma missa naquela semana eu falo, eu preciso confessar. Eu preciso ir até o sacerdote. Eu preciso olhar a minha vida. E se eu não achei o sacerdote, eu não comungo. Por quê? Porque minha vida, o meu coração, a minha alma não está em estado de graça para receber aquele que é o Senhor. Havia um santo que falava com ele, o Senhor aceita vir até essa pocilga? Eu que estou aqui dessa forma, o Senhor aceita vir. Porque somos igual mendigo diante de rei quando ele chega. Não sabemos nem o que fazer, nem o que falar. Se não soubermos falar nada, adore. Adore. Jesus fala, eu venho cheio de graças para dar essa alma, mas a sua incredulidade me impede de derramar as graças sobre você. Repensa a sua vida. Repensa a sua caminhada de Eucaristia. Repensa como é que você está fazendo com o pão dos anjos. Repensa com aquele que quer te alimentar todos os dias. Com que disposição você entrou numa fila hoje? Por que você veio aqui até hoje? Amigo, por que viestes? Pensa nisso amanhã, cada coisa que você for rezar. Lembra? Amigo, por que viestes? E a terceira pergunta que eu quero não cansar vocês e pôr para pensar é, a quem procurais? Essa é uma resposta que nós temos que dar. A quem procurais? Quando os discípulos foram atrás de Jesus, que João falou, eis o Cordeiro de Deus. E os discípulos foram atrás dele. Jesus olhou para trás, foi a primeira pergunta que ele fez na Bíblia, e ele olhou para eles e falou, a quem procurais? Por que a gente vem atrás dele? Essa é uma resposta que a gente tem que dar. Fala, eu venho atrás de ti, Jesus, porque dentro de mim tem uma sede, uma fome, que não é de pão, e que não é saciado com a água. E porque eu tenho sede de ser amado, aceito, valorizado, respeitado, acolhido, cuidado. E esse olhar, somente Ele pode me dar. Se a nossa vida ela não for iniciada, não tiver como alicerce um amor incondicional, nós não conseguimos caminhar. E esse amor incondicional é dele. Mas como é difícil perceber que temos sede. Porque a sede de água é fácil. A boca seca. Mas a sede espiritual, às vezes, ela não é muito simples de perceber. Às vezes a gente escapa. Tem um escapismo, a gente dá um jeito de escapar. E às vezes a única coisa que a gente carrega é uma tristeza. Ou uma falta de energia para as coisas. E as pessoas te perguntam, o que você tem? Você fala, nada. Aconteceu alguma coisa? Não, nada. O que te falta? Você não tem vitalidade interior. Porque vir aqui, comungar, escutar a palavra, não te regenera, não te restaura, não te põe de pé, não te revitaliza. Você continua com aquele terreno seco, porque você impermeabilizou seu coração e não permite que a palavra chegue e ela faça fruto em você. Você recebe a Eucaristia e parece que você recebeu um pão, mas você recebeu Jesus vivo. Então, vocês imaginam, o dia que a gente acreditar, quem estará doente na hora que recebe a Eucaristia? Ninguém mais.
Mas somos incrédulos, né? Como é difícil para nós. O dia que acreditarmos, diz Jesus, as igrejas não caberão. Quer ver a fila, porque saberão que eu estou vivo ali. Ali, no Santíssimo. Posso ir lá conversar com ele. Estou ali vivo. Mas vocês sofrem, tomam remédio, procuram tantas pessoas e não vêm até mim que tem a solução. É preciso repensar a nossa caminhada espiritual. É preciso repensar como é que a conversão será verdadeira. Quando ela trouxer para mim atitude verdadeira, que vai mudar a minha história, que ela vai representar em atos concretos. A vida espiritual, ela não é um chapéu que fica sobre a minha cabeça. Ela tem que aterrar numa vida. A vida espiritual está enterrada em mim. Jesus em mim, ele participa da minha vida e transforma a minha vida e as minhas atitudes. Enquanto isso não acontecer, nós estamos vivendo somente de lábio. A minha vida ela tem que ser transformada, ela tem que estar pautada pela palavra e pela presença de um Deus que caminha comigo vivo. Eu tenho que começar a prestar atenção naquilo que Zacarias falou. Quando ele reza o Benedictus, ele diz, eu tenho que andar na presença de Deus em santidade e justiça todos os minutos da minha vida. Senão eu vou traí-lo. Senão eu vou despistá-lo. E é uma coisa que eu aprendi com o Felipe Neri. Alguém de vocês assistiu Felipe Neri? Esse sacerdote maravilhoso, alguém viu? Anos atrás. E Felipe Neri falava com Jesus todo dia de manhã. Só está prestando atenção em mim? Está me vendo? E eu falo com ele, só prestou atenção na cor da roupa que eu estou? Está olhando a roupa? Para que o Senhor não me perca durante o dia. Que se o Senhor me perder durante o dia, eu irei te trair. Porque eu não presto. Então eu preciso pedir a ele. Permaneça comigo para que eu não te traia. Para que eu não te venda com menos de 20 moedas. Porque eu não acabo de receber a Eucaristia e sair dali falando e comentando mal de alguém. Para sair julgando, condenando. Mas que eu me guarde a língua. Que eu preste atenção nos seus mandamentos. Que eu queira de verdade viver uma vida que me leve à santidade. Porque foi para isso que eu nasci. Para te amar e te servir. Somente para isso. Então ajuda, porque a nossa humanidade, ela é ruim. Transforma, Senhor, esse nada. Transforma essa miséria. Faça desse lixo uma obra de arte. Transforma. Mas se a gente não pedir, não mostrar, nós vamos continuar traindo todos os dias da nossa vida. E Jesus é uma pessoa que não merece a nossa traição. Porque não existe ninguém capaz de nos amar como ele. Não podemos matar o amor. Mas precisamos de acolher o amor. Guardá-lo. Conservá-lo, nutrir e amá-lo. Responder o amor com amor. Essa é a nossa grande meta. Eu preciso responder o amor com amor. Então hoje nós vamos pedir a Jesus. Jesus, revela na minha vida, por intercessão de Nossa Senhora, aonde eu continuo te traindo hoje? Aonde? Eu não estou vendo que eu estou continuando os passos de Judas. Aonde eu estou te vendendo? Aonde eu estou te entregando para os inimigos? Aonde, Senhor? Às vezes eu não consigo ver, eu falo com ele muito isso. Jesus, antes de eu confessar, eu falo com ele. Jesus, o porco na lama não vê sujeira. Põe sua luz para que eu consiga enxergar. Então, vou pedir a ele, coloque a luz na minha vida hoje e me mostra aonde eu permaneço como Judas. Fingindo uma santidade. Fingindo uma fidelidade. Mas por trás, quando ninguém vê, eu estou te traindo. Me ajuda a poder responder a quem procurais. A Jesus de Nazaré. Ao único que pode saciar a minha fome, matar a minha sede. O único que tem palavras de vida eterna. O único que vai me levar de volta para casa. O único que vai me apresentar ao Pai. O único que me ama incondicionalmente. O único que pode fazer da vida que eu tenho hoje aquilo que um dia ele sonhou. O único que pode me curar. O único que pode falar no meu ouvido que a vida de cada um de nós é uma vida bem-aventurada, sonhada, desejada por ele. E que ele quer viver uma relação mais profunda de amor e nos tirar da nossa superfície. Nos ajudar a mergulhar em águas mais profundas para que de verdade
de verdade, essa Semana Santa não seja a mesma na nossa vida. Que a gente tenha um processo de conversão mais profundo e que a nossa vida possa refletir o Deus que cremos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos apagar as luzes da igreja e foi pedido para você refletir. A traição, ela tem gosto de fel. E ela tem gosto de fel. Da mesma. Oi! Muita gente me pergunta onde encontrar os livros e produtos que a gente indica aqui no canal, principalmente os livros da Doutora Filó, que vocês pedem bastante. Então vamos lá, bem rapidinho. Primeiro, aqui na descrição do vídeo, bem na parte de cima, aparecem os itens recomendados. É só tocar e abrir. Agora, se você quiser ver tudo organizado por tema, faz assim. Clica no logo do canal ou no nome do canal para ir até a página do canal. Lá em cima, procure a aba Loja. Dentro da loja, eu separo por coleções. Livros, a mais procurada, bíblias, terços e rosários, novenas e imagens. Pronto! Agora ficou fácil achar tudo o que a gente recomenda por aqui. Deus abençoe!